Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 29 e nós vamos ver dos aforismos 113 até o 116. Nesse vídeo de hoje, pessoal, nós vamos ver, como sempre, temas muito diversos e eu vou, diferente de outros vídeos, eu vou trazer algumas referências de filmes que podem ampliar as reflexões. Um dos aforismos, gente, ele fala sobre uma temática que é super explorada nos filmes, que é a beleza do coração, a beleza interior, que ela é muito superior, ela é muito mais premente do que a beleza física, a beleza externa. Eu vou trazer vários exemplos bem bacanas de filmes que trazem essa pegada. A gente vai falar também sobre a diferença entre competição e cooperação. A gente está vivendo num mundo no qual ainda existe muita competição, mas que isso está mudando, graças a Deus. A gente está passando para mais cooperação aos pouquinhos, é um processo muito lento, mas está acontecendo. E vamos falar sobre outros temas também, como a impermanência. Vai ser bem bacana esse vídeo de hoje, pessoal, vocês vão gostar bastante. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Eu conto com vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14. Eu sempre coloco lá também os vídeos. Vocês coloquem um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, tá bom? Assim mais e mais pessoas vão acessar esses vídeos. Vamos lá, a gente começar pelo 113, que diz assim: precaver-se contra a adversidade enquanto se está com sorte. No verão, é prudente prover-se para o inverno, além de ser mais fácil. Os favores baratos e as amizades são fartos. É bom poupar para um dia chuvoso. A adversidade é cara e tudo falta. Mantenha uma reserva de amigos e agradecidos. Algum dia você valorizará o que agora não faz caso. A vilania não tem amigos na prosperidade porque se recusa a reconhecê-los. Na adversidade são eles que a desconhecem. Ou seja, aqui ele está falando sobre os momentos difíceis, os momentos de crise, no qual nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Muitas vezes essa ajuda se dá até de forma financeira. E aqui eu quero trazer, gente, um ponto que eu acho super importante, que é a gente se precaver para as crises. E aí, assim, é claro que a gente está vivendo agora um momento super complicado de pandemia, no qual muitas pessoas elas ficaram mais pobres, elas perderam seus empregos, elas, enfim, adoeceram, perderam entes da família, pessoas que às vezes eram os provedores da família. Eu sei que tem os mais diversos casos, mas se tem uma coisa que pode ajudar imensamente a gente passar por crises de uma forma mais tranquila, de uma forma mais serena, é você construir uma reserva financeira. Isso aqui eu ainda não falei em nenhum dos vídeos anteriores, é a primeira vez, porque faz um link com esse aforismo. Eu estou trazendo essa questão que eu acho bem importante. A gente precisa fazer, gente, uma reserva financeira pensando em no mínimo de 6 a 1 ano, né, de 6 meses a 1 ano pela frente. Se a gente passar por uma situação no qual não ganha dinheiro algum, para que a gente consiga prover tudo aquilo que faz parte da sobrevivência. A gente não sabe o futuro, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Muitas pessoas às vezes se confiam demais na questão profissional, porque elas têm uma boa formação, porque elas têm bons contatos, mas às vezes a vida dá uma reviravolta tão grande que mesmo que a gente tenha uma boa formação, que mesmo que nós tenhamos pessoas de confiança, pessoas que conhecem nosso trabalho, ainda assim a gente não tem como prever o futuro e saber o que pode acontecer. E a gente às vezes perder o emprego, ficar impossibilitado de trabalhar, às vezes por conta de um acidente que você tem fisicamente, que lhe impossibilita, sabe? Então, por essas e muitas outras razões, nós precisamos ter uma reserva de emergência. Quando a gente tem, a gente consegue atravessar crises de uma forma mais simples, de uma forma mais tranquila. E tudo, gente, é uma questão de gestão, de você saber gerir as suas finanças, o seu dinheiro.
Porque nessa hora, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão assistir esse vídeo e vão dizer, não, mas no meu caso eu não posso, no meu caso não tem como, porque eu ganho pouquíssimo. Tem pessoas que falam isso, mas tudo é uma questão de gestão. Se você, mesmo que ganhe pouco, souber gerir bem o seu dinheiro, ainda assim você consegue guardar, nem que seja um pouquinho, nem que seja R$10, R$15, já é alguma coisa. Eu sei que aqui dá pano pra manga falar sobre essa temática e essa não é a minha especialidade. Eu não posso me aprofundar em algo que eu não sou um especialista, mas essa é a ideia fundamental. Que a gente cria uma reserva para que a gente possa atravessar os momentos difíceis, os momentos de adversidade de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila. E assim, trazendo um pouco de conexão diretamente com esse aforismo, a importância de a gente ter amigos verdadeiros, pessoas que nos amem incondicionalmente, pessoas que estejam conosco tanto na glória, nos momentos de muita festa, de muita abundância, e também naqueles momentos mais de escassez, de vacas magras, como se diz popularmente. São essas pessoas que a gente precisa colocar toda a nossa confiança, todo o nosso amor, porque elas não estão conosco por interesse, elas estão conosco porque realmente nos amam. Beleza, gente? Vamos lá pro 114. Nunca competir. Quando competimos, nossa reputação pode sofrer prejuízo. O competidor vai de imediato tentar descobrir novos defeitos para nos desacreditar. Poucos fazem guerra com justiça. A rivalidade descobre as faltas que a cortesia tinha esquecido. Muitos possuíam boa reputação até que tiveram rivais. O calor da oposição ressuscita infâmias dormentes e desenterra as imundícies passadas e antepassadas. A competição começa por tornar públicos os defeitos e os rivais tiram proveito de tudo o que podem e de que não deveriam. É frequente não ganharem nada ofendendo aos outros, a não ser a vil satisfação da vingança. A vingança sacode o pó com tanta raiva que faz ressurgir os defeitos do esquecimento. A benevolência sempre foi pacífica e a reputação indulgente. Esse aqui, gente, é um aforismo bem contundente, é um aforismo que ele utiliza palavras bem fortes, porque de fato a gente precisa trazer essa reflexão com contundência. A gente vive numa sociedade extremamente doente, com valores muito distorcidos, no qual reina a competição e não a cooperação. O antídoto para a competição é a cooperação. Nós ajudarmos uns aos outros. Na competição você só pensa no seu próprio umbigo. É aquele pensamento egocêntrico. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Aquela velha expressão que você já ouviu inúmeras vezes. A pessoa só pensa em si, no seu sucesso, no seu crescimento e o resto do mundo que se exploda. Mas se a gente continuar nessa pegada, a gente está passando por uma pandemia agora. Pode vir algo muito maior pela frente. Eu tenho alertado muitas pessoas em conversas com amigos, até mesmo meus próprios pacientes que eu atendo com psicanálise, eu tenho dito para eles que a gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar uns aos outros, a gente trazer à tona os nossos dons, nossos talentos, para que a gente possa oferecer para o mundo, porque é dessa forma que a gente vai conseguir sair dessa barbárie toda em direção a uma cooperação global, no qual todos se ajudem, sabe? Eu acho isso extremamente importante, nós desenvolvermos as virtudes e assim sermos generosos. Cada um ao seu modo, cada um da sua forma. Eu antes de começar esse vídeo, quando eu estava lendo esses aforismos, eu me lembrei de uma expressão super simples, uma frase que eu escuto constantemente que ela me inspira demais. Eu já comentei sobre ele em outros vídeos, até em podcasts que eu faço no meu canal. O Matheus Macedo, do Vida Veda, uma página do Instagram super bacana que fala sobre o Ayurveda, e tem uma frase que é quase um lema na vida dele, e ele sempre repete para inspirar as pessoas, e me inspira demais. É uma frase curtíssima, mas muito bacana, que diz assim: o trabalho é infinito. Quando ele diz isso, gente, o Matheus Macedo, que o trabalho é infinito, ele está querendo falar sobre isso, que não precisa ninguém competir uns com os outros, porque existe trabalho para todo mundo, existe
formas de você fazer, inclusive trabalhos que são parecidos, mas cada um a sua forma, cada um trazendo a sua pegada, como eu gosto de dizer, trazendo o seu DNA. E não precisa você ficar imitando os outros, querendo fazer igual os outros, porque isso é terrível, isso só vai atrapalhar o processo. Então pensem sobre isso, gente, o trabalho é infinito. O que eu faço aqui, outras pessoas também fazem, mas ninguém faz da forma como eu. A forma que eu faço é única, porque ela carrega o meu DNA, a minha sinceridade, a minha verdade, entende? Faça você da sua forma, com a sua verdade também, o seu trabalho, o seu ofício. Dessa forma você vai estar colaborando para que o mundo melhore e passe da competição para a cooperação. E aí, para concluir esse aforismo, gente, eu quero trazer uma sugestão para vocês, para que ampliem essas reflexões, porque isso daqui também dá pano para manga, essa temática. É uma temática super importante, que traz muitos pontos, coisas inclusive até de psicologia. Então eu vou trazer uma sugestão de um texto que eu compartilhei no meu blog. A maior parte desse texto elas são palavras do místico oriental Osho. Eu gosto muito das palavras do Osho, e nesse texto era um texto falando sobre a comparação. Eu vou até anotei aqui para não esquecer do título. A comparação é uma armadilha do ego. Para quem quiser ir direto para o blog, né, no Para Além do Agora, a comparação é uma armadilha do ego. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que vocês deem uma lida nesse texto. Mais para frente eu inclusive fiz até um podcast com a leitura desse texto e trazendo algumas reflexões extras. Então eu vou deixar isso como sugestão para que vocês ampliem as reflexões, não fiquem apenas com esse vídeo que é curto, que a gente não aborda com profundidade todas as questões, tá ok? Vamos lá pro 115. Acostumar-se aos defeitos de amigos, familiares e conhecidos, assim como o faz com rostos feios. Quando está na condição de dependência, aspire à convivência. Existem caráteres tão ferozes que não se consegue viver com eles e nem sem eles. É preciso habilidade para se acostumar a eles, assim como a feiura, de maneira que não nos surpreendam em algum momento lúgubre. A princípio nos amedrontam, mas pouco a pouco se perde aquela aversão inicial, e a cautela prevê ou aprende a conviver com o desprazer. Esse daqui é tão interessante, ele está falando sobre esses defeitos dos amigos, e aqui ele está falando que todas as pessoas elas têm uma certa feiura, né? E aí inclusive é bom a gente trazer esse ponto, né? Fazer essa ressalva, que a feiura não necessariamente se trata apenas da feiura física, um corpo que não siga os padrões vigentes, que não tem aquele estereótipo de corpo bonito. Muitas vezes a feiura ela é interna. Tem pessoas que são belíssimas por fora, tem uma aparência muito agradável aos olhos da sociedade, mas tem defeitos terríveis internos. Essas pessoas, muitas vezes elas são aversivas. Pessoas que têm mais consciência às vezes não querem nem contato, não querem nem amizade com elas. E claro que isso é só um lado, eu não vou assim, aprofundar esse lado porque, enfim, né, para evitar também julgamentos, para que eu não fique aqui julgando as pessoas. Eu vou mais para o outro lado, de pessoas às vezes que exteriormente não são belas, não são bonitas aos olhos da sociedade, mas interiormente são muito bonitas, e elas compensam de certa forma essa questão da feiura física com grandeza de alma, com grandeza de coração. Isso é extremamente abordado nos filmes. Como eu comentei no comecinho desse vídeo, eu vou trazer aqui sugestões de filmes que talvez boa parte de vocês já tenha assistido, mas mesmo que já tenham assistido, seria interessante rever, trazendo esse novo olhar, essa perspectiva de você compensar os defeitos com a sua grandeza de alma, com a sua grandeza de coração. Um desses filmes, que é bem antigão, se chama O Corcunda de Notre Dame. É um filme que primeiro teve uma versão de desenho, ainda do século passado, acho que é de 96, se eu não me engano. Tem essa versão de desenho animada, e depois teve uma versão mais de filme mesmo. E aí essa história, gente, ela é muito bonita, né? O Corcunda de Notre Dame, ele é super feio, mas ele tem um coração super bondoso, belo. E aí ele se apaixona por uma cigana, né, que vai até a catedral lá onde ele toca os sinos. E aí tem toda uma história de aventura bem bonita entre eles.
e ela acaba se apaixonando também por ele. Existe essa recíproca, né? O sentimento correspondido, sabe? Por quê? Por causa da sua grandeza de alma. E aí tem mais outros filmes super bacanas. Teve um, gente, que eu me lembrei, que assim, o pessoal que for mais velho vai lembrar, né? Que já passou muitas vezes na sessão da tarde. É um filme de 1985 chamado Os Goonies. Esse filme é um filme de algumas crianças que vão se aventurar e tal. E aí um dos personagens é o Slot. O Slot, ele é horroroso, é super feio, só que ele é super gentil e super ingênuo. Ele tem um jeito assim muito ingênuo. E uma das coisas que é bem bacana nesse filme é que ele faz uma amizade profunda com um dos meninos, com um dos garotos, que inclusive é bulinado, né, por ele ser esquisitão. E aí a esquisitice de um se conecta com a esquisitice do outro. Eu acho isso super bacana. Esse é um filme que assim, já passou trocentas vezes na sessão da tarde. Eu lembro que quando eu era criança eu assisti diversas vezes. Então eu quero deixar como uma sugestão bem bacana para vocês, gente, o filme Os Goonies. E para concluir, já um filme mais recente, se não me engano é de 2017, com a Julia Roberts, que é um filme Extraordinário. É um filme baseado em fatos reais. Um menino que nasceu com uma disfunção congênita, né, do seu rosto. Ele tinha um rosto meio desfigurado, e não tinha o que fazer. Ele passou por várias cirurgias tentando melhorar a sua aparência, mas mesmo assim era uma aparência que no primeiro momento era aversiva. E aí as pessoas elas tinham um certo distanciamento desse garoto por conta dele ser feio aos olhos da sociedade. Mas ele era um menino tão bom, um menino tão valoroso, tão cheio de virtudes, que ele acaba conquistando todo mundo. E aí ele é, no final do ano, elogiado na escola inteira como sendo assim, aquela criança que mais se destacou ao longo do ano, que fez amizade com mais pessoas, que se destacou nos estudos, que enfim foi mais além. E aí ele é homenageado, ovacionado no final do filme. Então a gente vê que quando você tem essa beleza de coração, essa beleza interna, isso compensa completamente qualquer tipo de feiura, entre aspas, que seja externa, que é aquilo que aos olhos das pessoas não seja tão assim belo de se ver, certo? Então, para concluir, né, esse aforismo, a gente passar para o 116, o último de hoje, só lembrando que esses filmes eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para vocês não terem dificuldade de acessar depois. Eu vou colocar os títulos aqui na descrição para vocês procurarem esses filmes depois, no outro momento, para assistirem, tá certo, gente? Vamos lá para o 116, para a gente concluir o vídeo de hoje. Relacionar-se com pessoas de bem. Pode se comprometer com elas e aceitar seus compromissos. Sua retidão é a garantia de que elas agirão corretamente, mesmo quando se opuserem a você, pois comportam-se como são. É melhor se desavir com pessoas de bem do que triunfar sobre os maus. Não há como dar-se bem com a vilania, pois ela não tem compromisso com a integridade, nem convém tratá-los com fidalguia, pois não entendem o que é a honradez. Eis porque não existe amizade verdadeira entre os maus. Evite quem não tem honra, pois quem não estima a honra não preza a virtude, e a honra constitui o trono da integridade. Essa parte final, gente, ela resume tudo. Evite quem não tem honra, pois quem não estima a honra não preza a virtude, e a honra constitui o trono da integridade. Uma das coisas que o Baltasar Gracian fala imensamente nessa obra é sobre virtudes. E a virtude é algo que engrandece o nosso ser. As pessoas que não buscam a virtude são pessoas que vivem na mediocridade ou abaixo dela. Como eu comentei num vídeo bem recente, tem pessoas que estão muito abaixo da mediocridade, elas estão no nível de imbecilidade. É uma coisa absurda. Essas pessoas, a gente que está nessa busca de elevação, de consciência, de crescimento espiritual, a gente precisa se desconectar delas. Se elas vierem até nós, que a gente procure da nossa forma, com a nossa serenidade, trazer algo de bom, algo que possa transformá-las de alguma forma, mas sem essa expectativa, porque cada um só muda quando quer, no seu tempo, e buscando essa virtude, entende? E aí ele está falando de se relacionar com pessoas de bem, são aquelas pessoas que buscam a elevação espiritual, que buscam o autoconhecimento.
As pessoas que não estão nem aí para isso, elas vão ter que, como se diz popularmente, apanhar bastante da vida até que elas entendam que não existe outro caminho que não seja esse, o caminho de busca pelo autoconhecimento para vir a realização pessoal, para que você se sinta verdadeiramente feliz. E assim, não tem muito que a gente aprofundar nesse aforismo, porque o que ele está falando aqui é o que a gente fala sempre, é o que eu repito todos os dias praticamente nesses vídeos. Que a gente busque se aprofundar no autoconhecimento, nos grandes valores e virtudes, nos tornando pessoas melhores e ajudando as outras pessoas a também se tornarem pessoas melhores. Essa é a proposta simples, objetiva e direta desse aforismo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje, né, que eu fui um pouquinho diferente, eu trouxe várias sugestões de filmes, não é muito esse o meu perfil, meu feitio, mas por conta das reflexões que foram levantadas, eu me senti inspirado a fazer isso hoje. Espero que vocês tenham curtido, não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.